Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao meu canal aqui no YouTube, Evandro Borges, o autoconhecimento na gestão. E hoje nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre uma situação que eu penso que acontece assim com diversos empresários, empresárias, empreendedores de uma maneira geral. Nesses meus 28 anos que eu trabalho com consultoria, com a clínica de autoconhecimento, eu pude assim ajudar de uma certa forma, contribuir com o desenvolvimento, com o crescimento aí de vários empresários. Nesses 28 anos já foram muito mais de 30 mil horas de atendimento em company, tanto na consultoria, na clínica de autoconhecimento. E lá pelo ano de 2003, eu criei um slogan que eu usei durante muito tempo e ainda uso. Usei em folder, na época a gente ainda usava folder, e hoje praticamente é tudo digital, Mas eu usei muito e uso a frase: para a sua empresa crescer, quem precisa crescer é você. E é a partir dessa frase que a gente vai conversar hoje. Veja bem, outro dia até publiquei um vídeo aqui no meu canal falando um pouquinho, fazendo uma referência à questão da Olimpíada. Porque os atletas, de uma maneira geral, eles têm muito que ensinar para a gente que é empresário e empreendedor. Porque o atleta, para ele se tornar um atleta de alta performance, ir lá para a Olimpíada, e pleitear uma medalha, ele tem que treinar anos a fio. Independente da idade, tem que ter muito treinamento. Tanto para corrida, para vôlei, tênis, luta, arco e flecha, independente da modalidade. Se não tiver muita dedicação, treinamento, disciplina, não vai, Então, assim, o empresário, de uma maneira geral, pelo menos assim, aqueles com quem eu tive mais contato, que eu tive mais próximo, ele, muitas das vezes, ele chega num determinado, às vezes, patamar do desenvolvimento dele, da empresa, e a maioria dá uma acomodada, assim, principalmente quando ele começa a ganhar um pouco de dinheiro. Mesmo uma empresa pequena, eu já percebi isso que acontece numa empresa pequena, na média e na grande. Então ele dá aquela acomodada, começa muitas das vezes a adquirir patrimônio, compra uma casa melhor, uma casa na praia, compra carros melhores. E em algum momento aí dessa caminhada, do prazer mesmo de você adquirir bens, ele, ou a maioria deles, esquece de continuar dando adubo, colocando adubo na galinha dos ovos de ouro, que muitas das vezes é ele próprio. Porque ele começou o negócio, ou ela começou o negócio e empreendeu, chegou muitas das vezes num patamar aí de faturamento bacana, mas ele esquece ou isso passa a não ser prioridade para ele ou para ela, e aí ele estabiliza ali naquele patamar, que não tem nada de errado de ficar naquele patamar. Mas, se de repente existe a intenção lá dentro da pessoa dela chegar mais longe, se ela não continuar crescendo e desenvolvendo, ela não chega. Há pouco tempo eu até comentei isso num vídeo. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. E aqui próximo da minha cidade tem a Serra da Piedade. Então, para você subir na Serra da Piedade, você sobe com facilidade, não tem 1000 metros de altitude, tranquilo. Mas se quiser subir lá no Aconcagua, na Argentina, você tem que ter muito mais equipamento, treinamento, roupa própria, tudo muito específico para você subir. Então, muitas das vezes, o profissional, o executivo, ou mesmo o empresário, ele acomoda ali num determinado patamar de salário, de faturamento,
e ele, às vezes, continua sonhando, desejando subir uma montanha mais alta, ou crescer mais na carreira, ou crescer mais na empresa, mas ele esquece que o motor, que é ele, muitas das vezes, o motor, ele precisa de ser aprimorado. Senão ele não tem força para poder continuar subindo. Porque às vezes ele chegou até ali meio que sozinho, às vezes com uma equipe pequena, e acomodou naquele patamar ali com 30 pessoas, 50, né? 100, 200 pessoas da equipe dele. E aí ele precisa de mais motor para puxar, apesar que tem ali 50 pessoas também com motores para poder empurrar. Então é o somatório desses motores, dessas forças que vai levar o CNPJ, né? Porque é o CPF que puxa, que empurra, é a força da pessoa, do ser humano, a vontade, o desejo, né? A criatividade, o espiritual de cada um é que vai puxando e empurrando o CNPJ e o CNPJ vai. Mas se não tiver esse aprimoramento, e aí, por isso que eu estou fazendo um pouco de referência nesse vídeo aos atletas, então se não tiver disciplina, garra, força, vontade, desejo, que não é só o dinheiro, tem um monte de empresas aí que tem o recurso, que tem o dinheiro e que não consegue nem puxar e nem empurrar mais para cima, porque às vezes não é só o dinheiro que é o combustível. A felicidade, o amor, a garra, o desejo, tem um monte de outras características que às vezes é mais combustível, né? Faz muito mais fogo do que às vezes o dinheiro. Aqui em Belo Horizonte, eu tenho muito como exemplo assim, tem 3 grandes redes de supermercado. Uma delas se destacou muito atendendo um público, né, de classe média alta alta, e 2 outras redes, que são redes grandes, com muitas lojas, já tentaram criar, tem às vezes até muito mais dinheiro do que essa primeira que eu citei, mas não consegue chegar no nível de qualidade, não consegue chegar no nível de atendimento dessa primeira, que é uma rede menor em termos de número de lojas, mas que tem um trabalho espetacular. Por que que não consegue? Tem mais dinheiro. Porque não é só o dinheiro. De repente, essa equipe aqui, que às vezes tem muito mais criatividade, tem muito mais vontade, tem muito mais desejo, tem muito mais espiritual, tem muito mais intuição do que essas outras 2 empresas, que tem muito mais recurso, muito mais lojas, muito mais gente, enquanto essa daqui tem 4.000 funcionários, essas outras 2 aqui tem 30. Então, assim, nem sempre é dinheiro. Nem sempre o combustível dinheiro vai levar a sua empresa para o alto da montanha. Vai levar a sua empresa a conquistar o mercado, né? Ter um market share, uma representatividade, né, percentual do mercado maior. Então, assim, é só para você que está me acompanhando no canal, porque o viés do canal é o autoconhecimento. E a maioria dos empresários e empresárias que eu já atendi, o autoconhecimento às vezes é meio japonês, assim, para a maioria. Porque quando eu chego para um empresário que me contrata para eu fazer uma consultoria, ou às vezes até um executivo que me contrata para eu dar uma mentoria, e que você vira para ele e fala assim, é você, né? Isso aqui é da sua empresa, isso aqui é do processo, isso aqui é da equipe, isso aqui é seu. E aí na hora que você fala para o empresário assim, essa parte é sua, a maioria deles, gente, até arreta na cadeira assim. Por quê? Porque ele está acostumado com uma consultoria que chega lá e vai consertar processo, fazer organograma, fluxograma, treinar, capacitar, mudar as coisas de lugar, mudar layout, sugerir compra de equipamentos, e isso tudo é muito bacana. E na maioria das vezes precisa realmente ser feito. Mas a grande transformação da empresa, a grande mudança, ela está onde? Na mudança do layout,
ou na mudança de comportamento? A transformação é na mudança de comportamento. A mudança de layout vai ajudar muitas das vezes na mudança de comportamento. Porque eu acredito, por exemplo, se na sua casa, você vai lá, muda os móveis de lugar, melhora o fluxo, melhora os relacionamentos ali dentro da casa, transforma. Uma coisa age na outra. Quando a gente muda a parte comportamental, você interfere no ambiente. O ambiente interfere na gente e a gente interfere no ambiente, né? É uma coisa simbiótica, tanto do ser humano com as coisas e as coisas com a gente. Quando a gente compra um carro novo, esse carro novo interfere na gente. E a gente, quando muda de comportamento, interfere também naquele bem. De alguma maneira, as coisas estão interligadas, né? A ciência ocidental é que meio que craquelou as coisas e separou e trouxe a visão mais para a parte material. Mas é tudo conectado, principalmente em nós. A parte do físico, com o corpo emocional, com o corpo mental e o corpo espiritual. Isso tudo é ligado, né? Então, quando a gente está angustiado, muda a nossa performance. Então, voltando na questão do que a gente está caminhando aqui com a visão do empresário em relação a ele mesmo. Então, quando eu chego, falo, olha, isso daqui é seu, é você que tem que transformar. A maioria dos empresários, né, a maioria das pessoas que estão à frente das empresas, seja homens ou mulheres, não importa, assusta muito. Por quê? Porque ele fala assim, eu cheguei até aqui com esse monte de defeito, esse monte de qualidade. Ok, ele chegou. Muitas das vezes até faturar muito, ter um lucro bom, ter dinheiro, mas se ele quiser chegar mais longe, chegar mais alto, ele precisa, né, as pessoas, os líderes das empresas, principalmente quem está lá na ponta, precisa mudar, crescer e desenvolver. Porque senão, gente, não chega, não continua chegando. Porque a minha experiência, assim, me diz o seguinte, cada etapa ali da montanha, você tem que ter um nível de expertise para subir. Então, se você é, por exemplo, se a sua empresa tem ali 30 pessoas, tem um nível de complexidade. Aí a sua empresa cresce e chega a ter 500 pessoas. O nível de complexidade aumenta. Você tem que ter mais conhecimento para lidar com as pessoas. Você tem que ter mais tecnologia para poder fazer isso aí funcionar de uma maneira melhor, que seja melhor para as pessoas e para você, que é o, né, que detém aí 100% das ações ou parte, a maioria das ações da empresa. Então, é um trabalho que precisa continuar. Então, se você está nesse momento, né, angustiado porque a sua empresa está meio estagnada e você quer continuar crescendo, que a sua empresa continue crescendo, você precisa entender que para a sua empresa crescer, é você que tem que crescer. Então você tem que, às vezes, voltar para a escola, voltar a estudar, fazer um trabalho psicoterapêutico, trabalhar suas emoções, trabalhar seus sentimentos, aprimorar sua relação com você e com os outros, trabalhar a parte espiritual, que é um alimento importante, ele não pode ficar fora da equação. Então é mente, corpo e espírito. Então esse tripé, ele precisa continuar sendo trabalhado. Independente se você é uma pessoa muito rica, né? Trabalhar o seu corpo para ele continuar te levando, né? Para você, para o seu ser que está ali dentro desse corpo, continuar podendo ajudar, fazer, crescer, desenvolver, e o espiritual. Então esse tripé, ele é muito importante. Não adianta você crescer, eu já citei isso aqui num outro vídeo, não adianta você querer crescer igual uma árvore do cerrado, toda, né, esquisita, um galinho pequeno, o outro galinho comprido. É melhor crescer como as árvores da Mata Atlântica, né, que crescem mais harmoniosas, mais bonitas, mais frondosas. A gente é a mesma coisa.
Então é importante você cuidar do físico, do emocional, do mental, treinar a mente constantemente e do espiritual. Então, você que é empresário, que está aí, né, acomodada ali, a sua empresa está acomodada. Se você está feliz, né, com o que você tem, com o que você conquistou naquele patamar, gente, tá tudo certo. Você está ali, você está feliz. Se você, independente, se você tem um salário mínimo de R$ 2.000, ou se você ganha 200 mil, se o de 2, o de 200, estiver feliz, tá tudo certo, né? Se você tá bem, tá tudo certo. Independente se você pega 3 horas de ônibus para trabalhar, ou se você vai numa BMW, ou se, né, se você vai a pé, não importa. Se você tá bem, se você tá feliz, se você tá em paz internamente, você tá caminhando, tá tudo certo. Agora, se você ganha 2.000 ou se você ganha 200 e você está angustiado porque você não está conseguindo subir a sua montanha, gente, tem que trabalhar alguma coisa dentro. Não é ir para academia fazer crossfit, porque o crossfit vai te ajudar para o seu corpo ficar forte, fortalecido, né? Para você poder seguir caminhando. Mas o motor não é o corpo é o veículo. O motor é o desejo, o motor é a intuição, o motor é a criatividade, o motor é a disciplina, é a vontade. Isso é que é o motor. E isso você não malha no CrossFit, pelo amor de Deus. Né? Não adianta você lá fazer botox e ficar com a testa, né, com tudo liso, porque às vezes não é isso que vai te ajudar a subir. Você vai continuar, às vezes, angustiado. Então, a maioria das pessoas que eu atendo, elas estão assim, como diz numa linguagem popular, metendo os pés pelas mãos, investindo mal, às vezes, o recurso. O interno, que é o emocional, que é o ser, está adoecido. E ela está com a testa toda lisinha, com o outro lá com a barriga de tanquinho, mas por dentro, angustiado, sofrido, intolerante, egoísta, com um monte de questões. E enquanto você não resolver essas questões, gente, não adianta você estar com barriga de tanquinho e a testa toda esticada, porque essas duas coisas são importantes para o seu corpo, mas elas não são motor. O motor, ele está onde? Está dentro, está no amor, está no coração, está na vontade, está no desejo. E isso tudo é que é motor. E é isso que vai te tirar do salário de 2.000 para um outro patamar, para você subir a sua montanha, chegar num salário de 5, de 10, de 30, ou você que é, né, que tem a empresa que tem 200, mas está angustiado porque você queria subir mais um pouco, não adianta. O que vai fazer você subir mais são essas características todas que eu falei aqui ao longo do vídeo. E é isso que você precisa trabalhar, porque é isso que vai te empurrar e é isso que vai te ajudar a puxar a sua equipe. Então imagina, você que está aí me ouvindo, que tem uma empresa de porte médio, pensa na hora que você entender que você precisa crescer, desenvolver emocionalmente, desenvolver espiritualmente, ampliar sua intuição, crescer a sua mente. Aí você imagina, você começa a fazer isso com você começa a colher resultados, porque você começa a perceber, né? A gente percebe, igual o corpo. Na hora que você começa a emagrecer, que você fica com o corpo mais bacana, você percebe. Da mesma maneira, quando você começa a virar um ser humano melhor, mais arranjado, mais organizado, com um emocional mais bacana, você também se auto-percebe e as pessoas da sua volta também. Uai, fulano tá diferente, uai, fulano tá com mais paciência, uai, fulano tá mais disciplinado, tá mais organizado, as pessoas vão perceber, não é só você, quem tá do seu lado também. Agora imagina você que tem uma empresa, que tem uma empresa média aí, 50, 100, 200 pessoas trabalhando com você, aí imagina você levar isso para as pessoas que trabalham com você. Porque
você tem que lembrar que todas elas são seres humanos. E a maioria, ou a sua quase totalidade, tem um monte de questões. Que são essas questões, essas amarras emocionais que impedem muitas das vezes a gente de prosperar materialmente. Então, na hora que você conseguir entender que não é só mudar móvel de lugar, ter placa bonita, né, fachada, sede bacana, na hora que você entender que não é só isso, que não é só treinar o sujeito com esses treinamentos pasteurizados, né, de treinamento de liderança, né, na hora que você entender que você tem que levar para dentro da sua empresa, né, uma psicologia clínica, não é o recursos humanos, porque os recursos humanos, ele na maioria das vezes, ele não transforma. Ele trabalha um monte de metodologia técnica, vai trabalhar aí benefícios, vai trabalhar premiações, vai trabalhar campanhas, né? Vai ter um monte de elementos, mas a maioria deles não atuam na cura do emocional das pessoas que estão com você. E a maioria dos empresários que eu já atendi, às vezes não entende isso, porque ele tem o recurso para sentar aqui na minha frente, para eu poder ajudar ele a melhorar. Mas aí os meus clientes, eu consigo, né, com o tempo, ajudá-los a entender que não é só ele, é todo mundo da equipe tem que ter essa ajuda, né? E essa ajuda, muitas das vezes, ela não está dentro dos recursos humanos. Ela está mais no âmbito da psicologia clínica, de uma mentoria, né, de alto nível, de um trabalho de coaching de alto nível. Não esses coaches que treinam sábado e domingo, segunda-feira ele está oferecendo serviço de coaching, né? Não é isso. Porque a mente humana é de uma complexidade fabulosa. E aí você vai entregar a sua mente, né, a não ser que seja uma pessoa genial que estudou sábado e domingo e segunda-feira vai te atender, né? Pode acontecer? Pode, mas é raro. Leva às vezes muitos anos para você conseguir ter a habilidade para poder ajudar alguém no nível mental, no nível emocional. Muito mais do que o físico, não é? Porque a medicina, se ela abrir uma mão de 1 milhão de pessoas, ela vai achar uma estrutura praticamente igual na mão de 1 milhão de pessoas, né? A parte de nervo, ossos, tendões, né? A estrutura do hardware, praticamente igual em 1 milhão de pessoas. Agora, e a mente humana? A mente humana de 1 milhão de pessoas. Vocês acham que é quanto parecido? Igual à mão. Só falar que digital, né? 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de digitais diferentes. Só essas linhas aqui, ó. Só essas linhas aqui, né? Em 8 bilhões. Será que isso quer dizer alguma coisa, gente? Né? A espiritualidade, Deus, né? Quem elaborou, né, esse corpo para a gente poder entrar na matéria e aprender, né, e encarnar aqui na Terra? Por que que fizeram 8 bilhões de pessoas com digital diferente? A íris é diferente de 8 bilhões de pessoas diferentes. Então tem algo aí que é do campo do humano. É do campo, gente, do CPF. Não é do CNPJ. Então, assim, esse vídeo, né, de hoje é só para a gente poder trazer um pouco, né, do nosso tempo, para a gente poder parar para pensar. Se você está ali naquele patamar, né, vamos caminhando aí para o final do vídeo. Então, se você está naquele patamar de salário de 2.000 ou de lucro de 200, se você está feliz, tudo certo. Se você está angustiado porque você gostaria de estar em outro lugar, ou ganhando mais, com salário maior, ou com mais lucro, aí é você entender que a reforma, né, a mudança, ela tem que acontecer dentro de você. Não é no outro. No outro também. Se você tem uma equipe, no outro também. Mas se você trabalha sozinho, meu amigo,
minha amiga, é você. Agora, se você tem uma equipe, é você e a sua equipe. Então, ao invés de você, né, ficar comprando carro novo, casa na praia, separa um pouco do dinheiro, compra às vezes uma casa um pouquinho, né, um pouco menos, um carro às vezes um pouco menos, reserva um pouco mais de dinheiro para você ajudar você e a sua equipe, né, a crescer, desenvolver, principalmente no âmbito emocional. Porque não adianta. Enquanto a gente achar que é só o físico, não tem jeito. Não é? Tem um monte de gente aí que tá ficando com o físico parecendo boneco de cera. Na hora que você vai conversar, né, a substância, né, o recheio, às vezes não é tão saboroso, né? Porque a gente não consome só o corpo físico do outro, né? Se é que a gente pode falar assim. A gente consome o quê? A relação, né? O cuidado, é o estar junto. Aí se o recheio for muito ruim, o que adianta, né? O físico ser parecendo bonequinho de cera. O que adianta? As duas coisas têm que caminhar juntas. Então, assim, é só para a gente poder entender, né, que é o CPF, é a gente, né, você e a sua equipe que tem que crescer e desenvolver. Então esse é que era o nosso bate-papo de hoje, né, nesse vídeo. Então assim, para você que já está aí no canal e tem dezenas de vídeos aí para te ajudar nessa caminhada do autoconhecimento, vamos caminhando juntos, né? Compartilhe os vídeos com seus amigos, suas amigas, para a gente poder crescer essa comunidade e chegar aí no 200º participante desse canal. Para você que está chegando, né, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Né? Para mim, assim, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Mande a sua pergunta. Todos os dias eu reservo um horário para poder responder, para a gente poder ir caminhando, né? E eu podendo aprender com vocês e ajudar vocês também. Deixe seu like ao final do vídeo. Se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Acione aí as notificações, tem vídeo todos os dias no canal, tá bom? Então, muita paz para você, muita força, né, para você conseguir vencer a você mesmo, vencer as suas dificuldades, para a sua empresa poder crescer com o seu crescimento pessoal. E até o próximo vídeo.